O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concedeu uma entrevista exclusiva à TV Justiça. Ele falou o que o STF e o Conselho Nacional de Justiça estão fazendo para melhorar o atendimento ao cidadão. A entrevista foi concedida ao jornalista Carlos Eduardo Cunha. Ministro, diversas ações foram anunciadas e efetuadas durante os últimos tempos, contribuindo para os números recentemente divulgados. Há ações internas, como a reorganização da própria presidência do Supremo Tribunal Federal, e também ações externas. O que é que o senhor salientaria nesse sentido com relação ao material, aos processos que vêm, inclusive, de outros tribunais? Já visitamos 52 tribunais no país em 1 ano e meio de gestão. Nessas visitas, as equipes que atuam nos núcleos de recursos de agravos e de recursos extraordinários, elas visitam as equipes dos tribunais locais que trabalham com admissibilidade, levando com isso um diálogo importante para que aqueles casos que não precisam subir para o Supremo, eles não lá cheguem, fiquem nos próprios tribunais. E esse trabalho também tem sido feito através de cursos que são organizados e com uma interlocução com o próprio Superior Tribunal de Justiça, porque os tribunais locais também fazem a admissibilidade do recurso especial, que é o recurso próprio para o Superior Tribunal de Justiça. Esse trabalho conjunto, as visitas aos tribunais têm diminuído a carga de trabalho que chegaria desnecessariamente ao Supremo Tribunal Federal, e com isso contribuindo para a diminuição do acervo e para uma justiça mais rápida, mais célere, aplicando já no estado de origem repercussões gerais que já foram decididas no Supremo Tribunal Federal ou precedentes do Supremo Tribunal Federal. O senhor falou a respeito de treinamento de pessoal. É uma questão estratégica tanto internamente com relação aos servidores do Supremo Tribunal Federal, mas como dos servidores do Poder Judiciário como um todo? Sim, é fundamental isso. Iniciamos a nossa gestão em setembro de 2018 com uma reforma administrativa, com uma nova concepção de gestão que produziu também nas práticas internas uma maior celeridade do processo decisório. E também essa atuação de formação que é fundamental, e agora nós faremos ainda de maneira rápida o lançamento do programa STF Educa, que é um programa que vai exatamente através da internet trazer noções de direito, noções procedimentais e esclarecer a sociedade e o meio jurídico de algumas dúvidas, alguns esclarecimentos. Então, essa formação é fundamental. Ministro, temos podido acompanhar o desenvolvimento de diversos instrumentos que têm sido criados para agilizar o atendimento ao cidadão, como, por exemplo, o chamado plenário virtual, e há dispositivos que têm sido discutidos, gerando efeitos, inclusive, no plenário físico. É um processo que está em formação. O senhor acredita que isso pode manter esse processo de mudança pode ser mantido, inclusive se acelerando esses dispositivos para que haja cada vez mais um melhor atendimento ao cidadão, ao chamado jurisdicionado? Todo modelo que inova, para ele ter sucesso, ele tem que ir aos poucos. Lembre-se das urnas eletrônicas. Elas começaram inicialmente como um teste em alguns municípios, no ano de 1994, depois no ano de 1996, que foram eleições municipais em 1/3 do país. Em 1998, nas eleições gerais, 2/3 do país, e apenas em 2002 todo o país usou urna eletrônica. Ou seja, um processo de modernização que foi feito aos poucos. A criação do plenário virtual teve sucesso exatamente por isso também. Ela se iniciou com um instituto novo, de se dar repercussão geral aos recursos extraordinários. Depois se ampliou para os agravos internos e agora foi ampliado para julgamentos de mérito, que inclui inclusive o controle direto de constitucionalidade, as ações que chamamos de controle abstrato, e com isso dando uma maior eficiência na prestação jurisdicional. Foram mais de 200 casos julgados em 3 meses no plenário virtual, não é pouca coisa. Com julgamentos de mérito, fora aqueles outros de agravos que o número é muito maior. Ministro, o acervo do Supremo Tribunal Federal é uma expressão que já causou preocupação por conta exatamente do grande número de processos que chegam ao Supremo todos os anos. E chegamos a um número significativo, é o menor número no acervo do Supremo Tribunal Federal nos últimos 20 anos. Não é pouca coisa.
É um trabalho de todos do Supremo Tribunal Federal, de todos os ministros, de todos os gabinetes, dos setores internos do tribunal, dos servidores e colaboradores, juízes auxiliares. É um esforço conjunto naquilo que sempre dissemos: maior eficiência, maior transparência, maior responsabilidade. Então, alguns atos de gestão, foco na colegialidade, que era uma crítica que se tinha. Então, em 2019, nós tivemos mais de 17 mil decisões colegiadas. Como eu sempre tenho dito, não há corte constitucional no mundo que julgue tantos casos colegiadamente como o Brasil. Mais de 17 mil processos é extremamente relevante e significativo, resolvendo grandes questões para a sociedade brasileira. No ano de 2019, por exemplo, julgamos o Plano Real, que ainda estava pendente há mais de 20 anos. Então, são questões que têm que ser resolvidas. Com isso, você traz mais segurança jurídica, você traz mais estabilidade, mais previsibilidade.